9. Burrices que Jesus não disse. Jesus não escreveu, e os que mais tarde escreveram fizeram segundo suas possibilidades de entendimento, e as contradições são muitas. Mais tarde, no quarto século, quando Roma forjou sua igreja romana e não cristã, sobre as contradições foram somados erros propositais, tudo em benefício de Roma, do império, que se encontrava em plena decadência. Tudo foi torcido para dar aos padres ou beleguins romanos o máximo de autoridade, quer para obter dinheiro, quer para fornecer ao império a sujeição das gentes. E o Pai Nosso sofreu toda a sorte de adulterações. Observem. Pai Nosso que estais no céu. Jesus ensinou que Deus é Espírito e verdade, onipresente, onisciente, onipotente, que tudo vê em secreto e dá a paga segundo as obras de cada um. Ensinou que Deus é acima de relativismos quaisquer, de tempos e locais. O Deus do Padre Nosso, adulteração romana, antropomórfico ou exterior, a tudo e a todos, escravo de vestes fingidas, idolatrias, formulismos e formalismos, velas e outras bugigangas idólatras ou pagãs, nunca foi o princípio sagrado que Jesus representou, como melhor pôde. Para Deus, não há acepção de locais e tempos, não sofre restrições quaisquer, está na intimidade profunda de tudo e de todos. Como divino centro emanador, sustentador e destinador, e ninguém ganhará coisa alguma dizendo em contrário, porque a ignorância, o erro e a maldade serão esmigalhados no tempo certo. Santificado seja o vosso nome. Se Deus ou o seu nome dependesse da santificação dos homens, estaria perdido. Jamais Jesus diria semelhante burrice. É por demais estúpida essa proposição para merecer mais atenção. Venha a nós o vosso reino. Foi o mesmo Jesus quem proclamou que o reino de Deus está dentro de cada um e que não virá com mostras exteriores. Tudo depende do desabrochamento interno dos espíritos. Ademais, qualquer tolo pode saber que marchar no sentido da verdade, do amor e da virtude é obrigação do espírito, porque em Deus não há falha, e tudo em princípio por Ele é eterno, perfeito e imutável. Quem se meteu a vendedor de fingimentos e idolatrias é que inventou esse erro clamoroso. Para o reino de Deus vir, os tolos precisam comprar babuzeiras e curvar diante dos vendedores de babuzeiras, etc. Livros e orações quaisquer que ensinam a procurar Deus fora, longe, através de simulações ou engodos, são criminosos. Esperar Deus de braços abertos, sobre montanhas ou não montanhas, é obra de ignorantes ou capciosos. É o começo de muitos erros, desvios, imoralidades, etc. Deus é onipresente e a comunhão entre Filho e o Pai Divino é no templo da consciência. Seja feita a vossa vontade. Jamais Jesus ensinaria semelhante asneira, pois sabia que a vontade de Deus é justiça absoluta, será feita, queira ou não, tudo aquilo que é relativo, espírito ou matéria. Colocar a vontade de Deus em termos de possível alternativa, sim ou não, é coisa que nunca passaria pela cabeça de Jesus. A lei de Deus, Jesus a tinha como inderrogável, e o seu divino exemplo de submissão à vontade de Deus nunca deu cabimento a ambiguidades quaisquer. O que parece isso é de invenção humana. Assim na terra como no céu. Outra vez, a burrice de escravizar Deus a locais ou tempos, etc. Outra vez, a estultice do homem,
pretendendo escravizar Deus aos seus tacanhismos, às suas restrições e, acima de tudo, assim fazendo para mercadejar formalismos e idolatrias com os tolos. Afirmando que Deus está longe ou num céu territorial, os donos de cleresias ficam sendo os intermediários, ou vendilhões de idolatrias ou baboseiras supersticiosas. As demais proposições são infantis, e o perdão de pecados não existe em Deus, porque a justiça divina não abre precedentes. O reequilíbrio é por obras. Por isso é que Deus oferece oportunidades, condições e situações, etc. Não consideremos as tentações da parte de Deus, mas sim os testes a vencer. Não é função de Deus vencer os testes para quem quer que seja, nem de Cristos ou espíritos conscientes. Se alguém conhece a verdade e pratica o bem, certamente terá ajuda para o triunfo em suas lutas. Deus dá os elementos, mas a realização tem que ser do espírito. A tentação interior é sempre pior do que a exterior, entendam bem. Portanto, que ninguém culpe a Deus ou a quem quer que seja pelos seus descuidos ou vontade proposital de entregar-se ao erro. E isso é que Jesus ensinou, acima de tudo pelo seu divino exemplo. Não atirou responsabilidade alguma em Deus, que por suas leis fundamentais garante o relativo livre-arbítrio aos espíritos. Não ouvidem, que direitos significam deveres, e se assim não fosse, Deus seria surdo ou errado, ou mesmo maldoso, porque a humanidade está cheia de gente que vive repetindo o Pai Nosso e que pratica crimes, desde os assassinatos em massa até aos mais depravados costumes. Deus quer assim: conhece-te e realiza-te.